Muito boa noite, nossas saudações, agradeço pela presença de todos. Hoje nós vamos iniciar as reflexões em torno da obra O Evangelho segundo Lucas, da coleção O Evangelho por Emmanuel. O Evangelho de Lucas pode ser não, ele é normalmente conhecido como o Evangelho da infância, por conta dele trazer situações inéditas em relação à infância de Jesus, seu nascimento. Talvez por ter entrevistado Maria nas suas pesquisas, como diz o prólogo, as pesquisas cuidadosas que ele empreendeu. Então, Emmanuel começa destacando um versículo do Cântico de Zacarias. Zacarias, o esposo de Isabel e pai de João Batista. Feliz, tá? Feliz porque pela paternidade. E num dos trechos ele destaca seu cântico. Os cânticos eram gravados e repetidos. Tem o cântico de Maria, Magnificar, e tem o cântico de Zacarias. E nessa frase, que é o versículo 79, ele fala do que representa o Cristo para a humanidade. Amigos, Saba, Ivana e Kátia, que eu estou vendo nesse instante. Tá? Iluminando, tá? Jesus representa a luz para aqueles que habitam na treva da matéria de um planeta ainda assim atrasado e na sombra da morte, a fim de guiar nossos pés no caminho da paz, tá? No caminho da redenção, da luz. E no livrinho Vinha de Luz, a sua mensagem 85, nós temos a mensagem Substitutos, falando sobre a questão da gente fazer pessoalmente ou da gente pedir para alguém fazer. Isso no âmbito pessoal, sabe? Mas no âmbito geral, vamos falar assim que o administrador precisa distribuir o serviço da empresa, o governo precisa distribuir ali os ministérios. Ainda assim, cada um tem obrigações fundamentais que lhe competem, tá? Se houve alguém que poderia mobilizar substitutos, esse alguém foi Jesus, porque tinha legiões das milícias, né? Legiões de emissários. Na verdade, Jesus sempre mobilizou, sim, os missionários nas artes, na religião, na ciência, na sabedoria. Mas quando chegou o momento de lançar as bases do reino de Deus na terra, ele pessoalmente desceu das estrelas e mergulhou para atender a responsabilidade do ensino, sozinho, suportando a nossa incompreensão, suportando a nossa maldade, suportando a cruz. Então, ele conclui assim: vamos nos inspirar no Cristo para atender pessoalmente os deveres que nos competem perante o Supremo Senhor, perante Deus. Nós todos temos um serviço intransferível, tá? Às vezes a gente senta e fala assim: me traga um café, apague a luz, né? Faça tal coisa, a gente fica pedindo assim, dando ordens ou pedindo.
E na comunidade é bom que a gente treine a fazer as coisas sem depender de estar pedindo, tá? Não que a gente não possa pedir, mas não abusar disso. Bom, o nascimento de Jesus é a segunda mensagem. José foi com Maria a Belém por ocasião do recenseamento que havia a cada 14 anos. Há registros a partir do ano 20 até quase 70, e é religiosamente a cada 14 anos. Sendo assim, deve ter tido um também no ano 4 e deve ter tido um também no ano 8 antes de Cristo. Os estudiosos calculam que o Cristo Jesus nasceu 7, 8 antes de Cristo. Da nossa datação do calendário, tá? Então, obedecendo às determinações de César, de Roma, José foi fazer, sim. Esse censo era com o objetivo de imposto. No caso da Palestina e outros países, além do imposto, tinha também para recrutar soldados para a guerra, serviço militar, coisa assim. Então, a hora era assim uma hora de viagem, tá? Porque Belém fica a 120 quilômetros de Nazaré. Imagine alguém sair a cavalo, né? Ou a jumentinho, de Salvador para ir depois de Feira de Santana. Era uma viagem um tanto quanto longa, ainda mais para uma gestante. Mas, diz o versículo 5 do capítulo 2 assim: a fim de registrar-se com Maria, sua esposa que estava grávida. Tá? E a mensagem, o tema de hoje é o Natal. Tá? A gente vai estar tratando do nascimento de Jesus. A mensagem ordem e luz é muito assim, se há realmente a ocasião certa de fazer o bem, sabe? Às vezes a gente tem rigor, assim, a pessoa chega assim, você pode tomar um passe na casa espírita, pode tomar um passe. Aí a gente diz assim, olha, o passe acontece aos sábados, assim, às 17h30. Então venha nesse dia. E a pessoa está precisando do passe naquela hora. Às vezes alguém fala assim, você pode me explicar sobre o suicídio? A gente fala assim, olha, entre no ESD e daqui 2 anos a gente vai ter essa aula. Daqui para lá, às vezes, a pessoa já cometeu suicídio. Como se tivesse aquele rigor, assim, de uma repartição pública, um horário. Então, Emmanuel começa a dizer que a ordem é necessária. A ordem, a organização dos serviços. No entanto, nós não podemos ter o rigor, sabe? Porque a ocasião de praticar o bem, ela se faz premente, não importa o dia, tá? Os judeus não gostavam de atividade no sábado. As curas no sábado eram questionadas, tá? E hoje nós falamos assim, hoje não, hoje é domingo. Domingo não, que é o dia do descanso, então não pode. No entanto, não deve existir convenções para o exercício do bem, tá? Porque o nascimento do Cristo em Belém foi um nascimento fora de hora, fora de lugar assim próprio, foi longe de casa. Não havia espaço, senão entre os animais da manjedoura. Tá? O bem será sempre um caminho por onde a luz se manifesta. E o bem deve estar acima da ordem, sempre.
Pois bem, meus queridos, boa noite. Nosso evangelho está começando e agora nós vamos ver a situação do nascimento do Cristo mesmo, tá? A oferta de Natal. Quando uma criança nascia, os músicos se reuniam e esperavam a hora do nascimento. Quando a criança nascia, o menino nascia, então era uma festança, era cânticos, homenagens, música, festa. Só que Jesus, longe de casa, em uma situação de adaptação, tá? Na manjedoura, lá na grutinha, né? No estábulo de animais, tempo frio, tempo muito frio, os animais eram recolhidos assim num aposento, numa garagem, num aposento. E eles também esquentavam, às vezes esquentavam a temperatura ambiente. Então, o que ocorreu? Na região haviam pastores, agora eu vou ler aqui o evangelho, tá? Os pastores, que eram pessoas muito simples e desconsideradas, porque não eram aquelas pessoas que frequentavam o templo, não cumpriam os rituais, eram tidos como pessoas de menos valor. De certa forma, é como se a gente considera assim, é um gari, né? É um invisível. E esses pastores cuidavam do rebanho no campo. E aí apareceu um anjo, uma entidade, um espírito elevado, e aí iluminou o ambiente. Claro que eles se encheram de grande pavor, tomaram um susto, e o anjo falou assim: ó, não tenhais medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será de todo o povo, porque hoje nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo, na cidade de Davi. Olha que interessante, nasceu para vós, Kátia, ou vos nasceu, né? Ele nasceu, o Mestre nasceu para nós, né? Para nos servir. Então, Emmanuel, na introdução de um livro, na introdução da Antologia de Natal, ele fala sobre as pequeninas ofertas do Natal, dos anônimos que estavam por lá, não é? Todos nós somos embalados pelo clima harmônico, não é? Nós entramos num shopping, vemos um coral cantando a musiquinha de Natal, as melodias que nos enternecem, e lembramos então da fala desse anjo, tá? Que é o tema dessa noite. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. O tópico inesquecível da narrativa de Lucas, tá? Desde esse momento, eles foram visitar a gruta, né, a manjedoura, e ofertaram as pequeninas dádivas dos últimos. Achei bonita essa frase, as pequeninas dádivas dos últimos, né? A primeira frase de bênção, quem acendeu uma candeia, aquele que deu um pano para aquecer o bebê, os primeiros braços para aliviar o peso ali de Maria e José, a tigela de leite, o socorro aos pais cansados, a ração do animal que ia voltar em viagem. E assim nós todos que trabalhamos nas reuniões, nós também damos nossas pequeninas ofertas dos últimos, que são as pequeninas colaborações para que o reino de Deus permaneça com a chama acesa, viva, tá? Porque é isso aí, é nossa pequena oferta.
que somada a muitas outras se transforma numa grande corrente do bem. E aí vem o anúncio divino. Qual é o anúncio divino? Qual é o anúncio mais importante? Ah, o Cristo nasceu. É o Natal, é o nascimento do Cristo. E essa mensagem do livro Mentores e Ceareiros é uma mensagem de uma realidade que merece ser lida com mais calma hoje, tá? A palavra do anjo aos pastores continua vibrando, embora até agora sombras densas envolvem as atividades das pessoas, do ser humano, né? Onde aqueles que desejam escutar a boa notícia? Onde estão? Aí Emmanuel descreve a nossa realidade, que tem um lado triste também, né? Nas cidades como nos campos, há multidão de pessoas atormentadas, inquietas, indecisas. Muita gente pergunta pela justiça divina, muita gente procura a religião, os templos diversos, incapazes de ouvir, não é? O nascimento o anúncio divino, do nascimento do Cristo. Olha que atualidade, muitos cuidam apenas de política, outros cuidam apenas dos estudos, do intelectualismo, outros cuidam apenas do sectarismo religioso. Aí ele bate, não é? Entretanto, sem que o Cristo nasça na terra do coração, que é onde o Cristo nasce, é na terra do nosso coração. A política pode perverter, a filosofia pode arruinar, e a seita é suscetível de destruir pela separatividade antes do que união. Então, ele fala da paisagem humana que sempre exibia os quadros escuros do ódio e da desolação, não só hoje, sempre. No longo caminho da humanidade, sempre doentes, criminosos, desalentados, esperando pelo consolo e a divina influência do Mestre. Tanta gente já ouviu a pregação do Evangelho, tanta gente já pregou, mas não passaram de ouvintes ou pregadores. No íntimo, guardam ciosamente o material do homem, da pessoa velha, do passado, sabe? Esqueceram de que Jesus é o amigo renovador. Eu gostei desse título hoje de Jesus, assim, o amigo renovador, aquele que renova as situações, aquele que muda, que transforma, né? Aquilo que parece perdido, se renova e ganha nova, né? Os séculos passam e nós continuamos pessoas exigentes. Olha o que nós somos, Kátia, pessoas exigentes, né? Iva. E a espiritualidade restaura o nosso espírito, né? O grande renovador restaura a nossa alma, nosso espírito. E a espiritualidade continua convidando para as esferas mais altas, é o chamado. O chamado é sempre. Bendito aquele que pode ouvir a voz do anjo, que ainda se dirige às pessoas simples, sentindo entre as lutas terrestres que o Cristo nasceu hoje no país de sua alma, né? Renova a nossa esperança, o grande renovador. A mensagem saudando o Natal, que está marcada aqui no nosso livro, né? Na data 28 de maio, ninguém se mostrou até hoje sob tamanhos contrastes. Então, Jesus também, a gente tem vários títulos para o Cristo. Um deles aqui é o mestre dos contrastes. Dos contrastes.
tá? Serve, Senhor, gênite da luz a ocultar nas sombras da meia-noite. Emissário das estrelas andou pelos caminhos mais singelos, né? Embaixador da misericórdia, ele não obteve misericórdia para ele próprio. O Salvador que não salvou a si mesmo. Mas até hoje, de Natal em Natal, o mundo se renova de esperanças, ouvindo o cântico da milícia celestial, tá? É interessante que Jesus não teve músicos, mas teve o coro de anjos cantando, né? É bem interessante. E os anjos louvaram lá no campo, e os testemunhos dos pastores, tá? Porque juntou-se ao anjo uma multidão do exército do céu, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, tá? Essa mensagem de Natal, ela coloca aqui, então, o programa de Jesus para a humanidade, aliás, o programa de Deus para Jesus, tá? O Cântico das Legiões Angélicas expressa o programa de Deus Pai acerca do apostolado de Jesus. Nessas três frases, glória a Deus das alturas significa o imperativo da lei da adoração, da nossa consagração a Deus de todo o coração, de toda a alma, que é a expressão do amor. Paz na terra é a lei da fraternidade entre nós, tá? É a lei da solidariedade. Boa vontade para com os homens é o serviço, ou a lei do trabalho, tá? Então, o Natal, renovação da alma, tá, Humberto? Aí, o Natal exprime renovação da alma e também do mundo, nas bases do amor, da solidariedade e do trabalho. Belo resumo, né? Os conquistadores até Jesus conquistavam pelo sangue, pela força, pela tirania. Mas Jesus era um conquistador diferente. Não amaldiçoava, não condenava, não feria, só fazia o bem, tá? O Cristo representava Deus Pai na terra. E aí conclui Emmanuel: você já podes ouvir a mensagem da noite inesquecível do Natal, recorda que a boa vontade para com as pessoas é o nosso dever sempre. A outra mensagem fala do Natal, tá? Eu gosto de ampliar o texto, o título, então eu coloquei aqui no meu livro, O Natal do Renovador, né? O anunciando o grande renovador, a legião dos anjos, junto à manjedoura, né? Glória a Deus, paz na terra, boa vontade, tá? Daquele dia em diante, a terra se renovaria, tá? Jesus representou um grande impulso evolutivo. A chegada de Jesus é a coisa mais importante que houve no planeta, tá? Foi o evento mais importante. A partir daí, a crueldade deixaria de existir, a do talião. Eu vou ler uma aqui, ó. Em Sidon, os patrões dos escravos, eles cegavam os olhos, né? Para que, né? Os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, enfermos não seriam mais relegados ao abandono, ao vale da imundície, porque Jesus trazia a mensagem da caridade, do amor, da fraternidade.
E em duas preces, nós temos aqui o encerramento dessa semana de mensagens em torno do Natal do Cristo. E eu vou aproveitar os minutinhos restantes para poder fazer a leitura dessa bela mensagem que está aqui, a prece do Natal, mensagem de hoje, 31, né? 31 de maio. Senhor Jesus, recordando-te a vinda na manjedoura, por luz nas trevas, vimos te pedir-te a bênção. Muito de nós trazemos saudade e cansaço, assombro e aflição, quando nos envolves em torrentes de alegria. Temos escalado convivências de sabedoria, de cultura e riqueza, tesouros e palácios e engenhos. Falamos de ti, mas sem a coragem de estender os braços aos companheiros que recolhias no chão. Destacamos a excelência de teus ensinos agarrados ao supérfluo. Ainda agora, quando comemoramos o natalício, louvando-te o nome em torno de uma mesa farta, trancando o coração aos que se arrastam na rua. Nunca tivemos tanta abastança e tanta penúria, tanta inteligência e tanta discórdia, tanto contraste doloroso, por esquecermos que ninguém é feliz sem a felicidade dos outros. Desprezamos a sinceridade, caímos na ilusão, ricos de ciência, pobres de amor. É por isso que, em te lembrando a humildade, te rogamos que nos perdoe e ames ainda. Se algo podemos suplicar além disso, desculpa o nada que te ofertamos, em troca do tudo que nos dás, e faze-nos mais simples. Que venhamos a ouvir-te de novo entre lágrimas, a sublime canção dos céus, que te glorificaram o berço de palha. E na próxima mensagem, ainda seguindo um pouco, na conclusão, diz assim: dobra no Senhor. A orgulhosa cerviz, diante da manjedoura em que exemplificas a abnegação e a simplicidade, e perdoando as nossas fraquezas e as nossas mentiras, ensina-nos de novo a humildade e o serviço, a concórdia e o perdão, com a melodia sempre nova do teu cântico de esperança. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Muita paz, meus queridos. Boa semana de luz. E vamos encerrando por aqui.